Nessa aula eu tenho um desafio para você. Nessa aula nós queremos desenvolver uma galeria de imagens. Seu cliente te contratou para que você fizesse uma galeria com imagens, das quais ele já te passou. Essas imagens estão guardadas na pasta pássaros, das quais são as que você vê aqui na lista. Seu cliente também te deu uma lista, né, com todas essas imagens, que está representada aqui nesse array de nome imagens. Porém, para fazer essa galeria, né, que irá ser evoluída de acordo com o nosso curso for passando, você não vai simplesmente fazê-la com HTML. Você precisa fazer essa galeria utilizando elementos DOM. O que você aprendeu até agora de elementos DOM na aula passada já é o suficiente para que você aprenda, para que você possa fazer essa galeria. Não se preocupe com muitos detalhes, tente pelo menos representar essas imagens em um documento HTML utilizando elementos DOM. Tente fazer isso. Isso é importante para o seu conhecimento, para que você aprenda. Se, porém, mesmo assim você ainda não conseguir, então, perceba que tem um erro aqui também. Então, assista o vídeo, né, para que você entenda como fazer. Mas tente. Então, pause o vídeo agora e tente você mesmo. Então, já terminou? Então pause o vídeo e tente. Muito bem. Então agora que você já terminou, será que você conseguiu mesmo? Bom, de qualquer forma, vamos mostrar para você como fazer isso. Fazer a nossa galeria de imagens, né, sem que a gente utilize diretamente HTML. Como eu disse, não é necessário que você trabalhe a estética, por mais que a gente vá trabalhar aqui, mas não é necessário em primeiro grau que você trabalhe a estética, e sim que você simplesmente representasse essas, na verdade, 8, né? 7 imagens no HTML. Porque imagine se o cliente te desse, ao invés dessas 8 imagens, 30 mil imagens. Como que você iria representar todas essas imagens utilizando simplesmente HTML? Você iria fazer 30 mil tags IMG e colocar URL por URL? Eu acho que não seria algo muito viável, não é? Então a gente pode fazer isso, o JavaScript, de uma maneira muito dinâmica, né? Simplesmente tendo que gravar um array com o nome de cada imagem e então trabalhando todo o resto com o poder do DOM com o JavaScript. E você vai ver a aplicação disso agora. Ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer não é... Deixa eu apagar isso aqui da aula passada. Você poderia simplesmente guardar dentro do body. Porém, eu vou criar uma div chamada de uma div comum com ID chamado galeria.
Então eu vou recuperando galeria, a galeria vazia, não é? Criando a variável galeria, que vai ser igual ao document.get element by id galeria. Se você conseguiu exibir essas imagens com o JavaScript, mas você quiser apagar e me seguir, você pode fazer isso, ou adaptar seu código para ficar parecido com o meu, porque a gente vai trabalhar com ele no futuro, nas próximas aulas. A gente vai aperfeiçoar, porque a gente vai fazer um pré, né, vamos dizer, um micro sisteminha aí de galeria com essas imagens, ok? Então, é bem interessante que o seu código seja meio que parecido com o meu, para que você não tenha tanto trabalho. Então, a gente está recuperando essa galeria para que a gente jogue essas imagens aqui dentro. Então, para jogar essas imagens aí dentro, a gente vai necessitar criar outra variável chamada imagem. E essa imagem vai ser um elemento document, muito ruim no português, create element, eu já não me lembro mais, bom, eu não me lembro se é assim mesmo. Vamos voltar aqui, document.create element, isso mesmo. Nós vamos criar um elemento img, simples assim. E então, nós vamos, dentro dessa imagem, vamos setar por enquanto, coisa simples, que é o src da imagem, né? E isso é o suficiente para mostrar o conteúdo da imagem. Porém, nós queremos mostrar imagens que estão dentro de um array. Então, logo, a gente tem que fazer um for para ler imagem por imagem e adicioná-la à nossa galeria. Então, nós vamos fazer uma variável aqui, denominada aí, que poderia ter qualquer nome, que vai ser menor a imagens.length, que é o tamanho do nosso array, conforme nós aprendemos em aulas passadas. E vamos incrementar o nosso for. Logo aqui nós vamos criar uma nova imagem vazia. Vamos setar no endereço da imagem exatamente imagens na posição i. Porém, isso vai trazer no nosso src o endereço da imagem, né, com o nome da imagem. Porém, falta, porque todas as imagens estão dentro da pasta pássaros. E o nosso cliente não nos deu o URL da pasta, e simplesmente o nome da imagem. Porém, isso não é um problema para a gente, porque todos estão dentro da pasta pássaros, então logo isso é um padrão. Então nós podemos concatenar, como aprendemos na aula de strings, a pasta pássaros barra, para separar a pasta do arquivo, o nome do arquivo. E isso é suficiente. Depois, tudo que precisamos é jogar dentro da galeria a nossa imagem. Então vamos jogar dentro de galeria ponto append child ou shield, diga como quiser, a nossa imagem atual. E isso era o suficiente para que você tivesse sucesso no seu trabalho. Vamos simplesmente comentar aqui para você ver como é uma boa prática, como nós vamos trabalhar com esse código durante aulas futuras. É muito importante a gente comentar bem esse código, criando imagem vazia, setando o URL da imagem, colocando a imagem na galeria. Com isso, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos
executar esse código e ver como a gente ficou. Vamos ver. Vamos ver se não tivemos nenhum erro. Não tivemos nenhum erro. Então, olha só. Que interessante. O computador está travando um pouco. Sem escrever uma linha sequer de HTML, a não ser a tag galeria, nós criamos uma galeria de imagens. Vamos clicar no direito, exibir código fonte, para que você veja que nós temos o nosso código JavaScript e o nosso HTML é mínimo. Esse código HTML que está sendo exibido só pode ser visto no Firebug, pois é um código adicionado pelo JavaScript e não pelo código fonte original. Olha só. Imagine se você tivesse que escrever linha a linha tudo isso. E pior ainda seria se você tivesse, como eu disse, 1000, 10.000, 100.000 fotos para serem exibidas. Outro ponto forte de utilizar o JavaScript para fazer isso é que, se por exemplo, você trocasse o diretório da sua imagem, você simplesmente alteraria aqui. Outro ponto mais forte ainda é que se você quisesse, como você pode ver, colocar essa imagem dentro de outra div para colocar depois dentro de galeria, você poderia fazer muito fácil com o JavaScript. Mais um ponto forte é que o seu código faz mais com menos. É uma prática muito importante na programação. Faça mais com menos código. Esse é o lema. Quando você tiver que programar muito para fazer algo, desconfie que você está fazendo de uma forma que não é a melhor forma possível. Ou porque você não está pensando o suficiente, você ainda não achou a solução, ou porque ainda falta para você um pouco de conhecimento para que você faça de uma melhor forma. Outro ponto, olha só, a gente achou vários pontos. Outro ponto que também é crucial para que você utilize essa forma ao invés da outra é a capacidade de processamento. Como você pode perceber, o tamanho desse arquivo fica muito menor dessa forma. Ficaria menor ainda se a gente colocasse esse código em um arquivo externo, como eu recomendei que a gente fizesse. Porém, até então ainda é possível a gente colocar no mesmo arquivo. Porém, aulas futuras vamos tirar ele e colocar no arquivo externo, que o código vai crescer um pouco. Por que questão de desempenho? Porque ao fazer dessa forma, o servidor vai processar menos código e vai mandar para o cliente. E chegando aqui no nosso cliente, o processamento JavaScript vai ser executado. Ou seja, o processamento maior vai ser feito pelo cliente e não pelo servidor, aumentando o desempenho e a velocidade do seu site ou da sua página. Para fechar, nós vamos melhorar o visual dessas fotos, porque como você pode ver, nós temos fotos de diversos tamanhos. Então nós vamos fazer isso aqui parecer mais com a galeria. Então nós vamos fixar um tamanho para isso. Vamos criar um CSS aqui em cima, a tag style type igual text bar CSS para manter o padrão. E vamos fechar a nossa tag, jogando então um CSS em galeria, procurando a tag img por enquanto, e nela nós vamos colocar um widget de, acredito que 20% é o suficiente.
Eu acho... Não, por enquanto vamos fazer assim, vamos ver como é que fica. Deixa eu fechar essa página. Vamos abrir aqui de volta. Vamos atualizar nossa página. Vamos aguardar um pouco. Então nossa página não resolveu. Vamos voltar no CSS. Realmente nós erramos aqui. Vamos atualizar. Então aqui melhorou um pouco a visualização, né? Porém, ainda não ficou de forma perfeita. Vamos melhorar um pouco esse CSS. Então, para isso, nós vamos criar em volta dessa tag img uma div. Então, vamos criar aqui, fazer uma cópia da tag imagem. Vamos criar uma tag div, create element div, e dentro de div nós vamos setar uma classe que vai ser set attribute. Lembrando que é camel case, né? Primeira letra minúscula e depois cada primeira letra da palavra maiúscula. Criar um atributo class, dizer que a classe é igual miniatura. Feito isso, nós vamos jogar aqui. Aqui foi criada a div. Nesse momento nós vamos jogar dentro de div append child a imagem. E aqui, ao invés de jogar a imagem, nós vamos jogar a div. Então o que vai acontecer? Dentro da div foi jogada a imagem e dentro da galeria foi jogada a div que já tem dentro dela a própria imagem. Então o resultado vai ser algo dessa forma. Como a div ela é block, olha só, nós escrevemos class de forma errada, né? Então olha só como fica muito mais simples atualizar meu código. Eu só tive que criar uma div. E olha só quanto código foi atualizado, né? Escrevendo muito pouco. Olha só, com muita facilidade. Agora nós vamos dar uma formatada nisso aqui. Eu vou mostrar para você uma boa prática de utilizar o Firebug para personalizar sua página. Com o Firebug você consegue, né, conforme o curso de CSS, fazer testes em tempo real. Então nós podemos vir aqui, por exemplo, e adicionar uma regra para testar. Então em miniatura, por exemplo, nós vamos dizer que ela é um float left, não é isso? Com um width agora de 20%. E a gente já tem em si o resultado, né? Deixa eu ver aqui. Então, e o CSS aqui está atrapalhando a gente. Isso. Então vamos mudar esse aqui para 150 pixels e colocar um height também de 150 pixels. Nisso, não sei se vai ser muito. Eu acho que vai ser o suficiente. Vou diminuir. Não, vou deixar assim mesmo. Mas só que nós não queremos que a imagem fique que ela perca a proporção. Então nós vamos fazer o seguinte:
Vamos criar a propriedade miniatura img. Vamos dizer que a miniatura vai ter um width de 100%. Olha só. Só que aqui em miniatura a gente vai dizer que vai ter um overflow hidden. Esse overflow hidden, ele quer dizer que o que sobrar para fora da div é apagado, não mostra. Vamos colocar uma borda aqui de 1 pixel, acho que green, só para ficar mais à vista. Muito bem. E agora vamos dar uma margem de em cima e embaixo de 0 e esquerda e direita de 5. Só para dar uma dividida. Muito bom. Acho que em cima e embaixo ainda vou dar uns 2. Muito bem. Ok. Você poderia melhorar mais ainda também esse CSS. Você vem aqui em CSS e tem o CSS que você criou. Hashtag e a edição que você fez, olha só. Deixa eu colocar aqui 120. Não sei se vai melhorar. 140, 160. Então seria só pra... Olha só. Aproximar um pouco mais, né, para que não fique aquela sobra lá. Vou deixar assim por enquanto. Então, uma vez terminado meu CSS, eu vou copiar ele, né? Perceba como que ficou rápido o teste, né? E aí eu venho aqui e salvo no meu código. Eu não vou utilizar esse CSS antigo, eu idento ele. Então agora é só atualizar a página. Cuidado para não atualizar a página quando você programa. Não é necessário atualizar, porque se você atualizar você perde o que você tinha programado aqui. Ao final copie e então salve no seu arquivo. Então aqui a gente tem uma galeria feita em JavaScript, não é isso? E CSS, com base em um array que nós recebemos do nosso cliente. Olha só o código que nós escrevemos para poder fazer isso, né? E ainda só tá tão grande assim porque nós separamos bem e comentamos bem. Se não, dava para fazer em coisa de aqui tá levando 10 linhas, não, um pouco mais, 20 linhas, dava para fazer coisa de 10 linhas isso aqui. Ok, eu só quis deixar o código um pouco mais belo. Para você que quiser copiar, né, esse código vai estar aí para você também, mas eu vou passar aqui, olha só. Esse é o nosso código. Um código relativamente pequeno. E aí esse código para uma galeria de 1000 fotos, de 1 milhão de fotos, né, não seria um código tão... não seria um código muito difícil de ser trabalhado e atualizado, tá? A única desvantagem que nós temos nesse código é que a foto utilizada para miniatura é uma foto de resolução muito alta, o que diminui um pouco o desempenho, né? O recomendado seria usar uma miniatura mesmo, realmente uma miniatura de verdade, para só então exibir a foto original ao clicar, não sei, qualquer coisa do tipo. Porém aqui, como exemplo didático, isso é suficiente. Muito bem, meu querido aluno, te espero na próxima aula em que nós vamos melhorar essa nossa galeria, ok? Ao final, nós vamos deixar ela realmente bem interessante. Então, até a próxima aula.